Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gustavo e o vídeo de hoje a gente vai reagir vídeo. Vídeo. Ô gente, dessa vez eu tô com outro óculos porque eu quis. E esse vídeo é bem diferente dos outros, não é de terror dessa vez é sobre machucado. Não sei porque eu tô postando esse vídeo, mas deixe seu maravilhoso like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, hoje nós vamos falar de machucados. Muito legal. Uma coisa que eu não lembro muito bem, mas eu sei que aconteceu, é que quando eu era pequeno eu quebrei meu braço direito e um tempo depois eu desloquei meu braço esquerdo. Eu não sei como isso aconteceu e nem quando, mas fica aí essa informação pra começar o vídeo bem. E vamos começar esse vídeo com uma história bem leve. O dia que tacaram fogo em mim. Eu acho que eu tinha 12 anos na época. E lá estava eu na pracinha com os meus amigos, em cima de um brinquedo lá que eu esqueci o nome. E do nada chegou um menino na pracinha que ninguém conhecia. Ele não morava lá e provavelmente estava visitando algum parente. E ele reuniu umas crianças que estavam na pracinha e disse: gente, vamos pegar todos os galhos que tiver pelo chão e vamos fazer uma fogueira. Ele tinha trago uma cartelinha de fósforo. E todo mundo sabe que... Ô crianças, nunca faz isso que esse moleque tá fazendo, tá? Nunca. Por favor, hein? fogo na mão de criança não dá certo. Então, como todo mundo queria fazer... Calma aí, gente. Deixa eu me ajeitar aqui. Não, só o celular, né? Perfeito. fogueira, geral foi pegando os galhos pelo chão. E a gente reuniu todos os galhos que dava pra pegar. E esse menino foi lá e colocou fogo. E nem era um fogo alto, sinceramente era bem michuruca. E existia uma lenda que a minha avó me contava nessa época que era: quem brinca com fogo acorda mijado. E eu acreditava 100% de certeza nessa lenda. Então quando eu lembrei disso, eu parei de brincar com fogo e fui um pouco pra longe dele. Mas todo mundo continuou brincando, só fui eu que saí. Até que depois de um tempo, o fogo tava quase apagando. E aquele menino não queria que o fogo apagasse, então ele começou a tacar papel, plástico, folha, tudo que ele visse pelo caminho ele tacava no fogo. Era literalmente lixo queimado e tava com um cheiro horrível. E acabou que todo mundo saiu de perto e só ficou o moleque mexendo no fogo com galho. Nessa hora eu tava sentado brincando na gangorra com o meu amigo. E eu tava de boa, eu nem tava perto da fogueira mais. Até que esse gênio, essa raça inteligente de outro planeta, esse cientista da NASA, teve a brilhante ideia de pegar o fogo com graveto e jogar pra cima. Por quê? Eu não sei. Bom, agora vocês provavelmente sacaram o que vai acontecer. De todos os lugares que o fogo tinha pra cair, ele caiu bem no meu joelho. E eu comecei a gritar e a correr em círculos tentando apagar. Eu sacudia minha perna, ele não saía. Eu tentava tirar com a mão, ele não saía, porque ele ficou grudado no meu joelho por causa do plástico derretido. E eu tava lá tendo um treco pulando igual um saci de tanta dor, enquanto todo mundo me olhava. Até que eu lembrei que perto da pracinha tinha um chuveiro a uns 30 metros de distância. Então eu fui pulando em um pé só até o chuveiro. Até que eu cheguei e consegui ligar o chuveiro. E depois de minutos de sofrimento, eu consegui apagar o fogo. Mas mesmo assim o meu joelho ardia demais. Eu sou pardo, meu joelho tava branco, cara, a pele tava derretida. E todo mundo foi ver como é que tinha ficado. Até o moleque veio todo nervoso ver como é que ficou. Mas você acha que essa foi a única idiotice que ele fez? Não, você está errado. Porque depois disso eu queria ir pra casa pro meu pai me levar pro hospital, sei lá. E esse moleque ficou me segurando pra mim não ir pra casa. Não, mano, espera aqui um pouco, não vai agora não. E eu fiquei sentado com meu joelho ardendo pro diabo, todo se contorcendo, porque esse cara não me deixava ir pra casa. E dava pra ver na cara dele o medo que ele tava. Ele tava com medo dos meus pais irem na casa dele e denunciar ele, sei lá. Até que depois de uns 10 minutos sentado por nenhum motivo, os meus amigos acharam melhor me levar pra casa. E esse moleque foi embora de bike voado. E é isso. Eu fui pra casa e minha mãe fez um curativo no meu joelho. E meus pais não foram na casa do moleque porque ninguém sabia onde ele morava, ninguém sabia quem era ele. E ficou por isso mesmo. Até hoje eu tenho uma pele derretida no meu joelho, do tamanho de uma tampinha. Essa agora tem a ver com bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta desde pequeno. E eu ando até hoje. Sempre que eu preciso sair pra algum lugar, eu vou de bicicleta. E isso aconteceu no aniversário da minha irmãzinha. A minha mãe ia fazer uma festa e convidou todo mundo da família pra ir lá. Então, enquanto ela tava arrumando os enfeites da festa, eu perguntei pra ela: mamãe, posso sair pra andar de bicicleta um pouco? Tá bom, mas volta rápido, porque daqui a pouco a festa vai começar e você vai tirar foto. Tá bom, mamãe. Então eu peguei a minha bike Monarch e fui chamar meu amigo na casa dele. Só que ele não atendeu, então eu pensei que ele tava na pracinha. E eu fui andando de bike até lá. Só que tinha uma coisa, pra você ir pra pracinha, você tinha que descer um morrinho que era um pouco alto. E era moleza descer ele, eu já tinha descido ele de bike 1 milhão de vezes. O segredo é só você segurar o freio pra bike ir andando devagarinho. Então lá fui eu descer o morro. Ui!
E quando a bike tava pegando velocidade, como normalmente eu fazia, eu apertei o freio. Só que o freio arrebentou. E na minha frente tinha a pracinha, uma rua do lado esquerdo e uma rua do lado direito. Ou eu ia bater com tudo na pracinha, ou eu virava para um dos dois lados. E eu tentei virar a bike pro lado direito, mas estava tão rápido que eu não consegui virar rápido o suficiente. Então a bike bateu no meio-fio e eu literalmente... Gente, se eu seria ele, muito provavelmente, quando eu estava descendo, eu ia andar... eu não ia de bicicleta. Eu ia segurando a bicicleta assim do lado. Ele não pensou bem isso. Não, ele disse que já tinha fazido isso. Mas bem na hora que ele tinha quebrado o freio, de apertar lá, ele podia muito bem, tipo, pular e segurar. Mas isso tem uma chance muito alta de se machucar. Mas eu acho que não ia se machucar, não. Só a bicicleta estava indo, ele só ia pular e ir para trás, mas só segurar também, né? Saí voando. Foi que nem uma catapulta. E eu bati na grade da quadra de futebol e caí de cara no chão. Do lado de um banco de pedra. Podia ter sido pior. E a batida foi tão forte que me deu vontade de dormir ali mesmo. Eu fiquei tonto. E a bike ficou caída lá na rua. E eu continuei deitado lá no chão pensando: caramba, será que alguém viu eu me espatifando no chão? Que vergonha. Vou continuar deitado fingindo que desmaiei. Provavelmente alguém vai vir me ajudar. E eu fiquei deitado no chão uns 5 minutos. Sem zoeira. E eu não entendi como ninguém tinha ido até mim pra ver se eu tava bem. Então eu decidi levantar. E eu vi que a pracinha tava deserta. Pra minha sorte. E eu tinha notado que o meu rosto tava doendo bastante. Então eu fui em um carro ali próximo pra me olhar no vidro. E eu tava de olho roxo. Agora ferrou, como é que eu vou voltar pro aniversário da minha irmã assim? Mas não teve jeito. Eu peguei a minha bike Monarch, que incrivelmente não tinha sofrido nenhum arranhão, e fui pra casa. E eu cheguei em casa tão esbagaçado que a minha mãe nem me deu esporro. Ela só sentiu pena só. E acabou que eu nem tirei foto nem nada. Mas pelo menos comi bolo. E pior que eu tenho bastante história de acidente de bike. E sempre foi culpa do freio. Uma vez eu fui descer um morro com a bicicleta do meu pai. Só que quando eu apertei o freio, ele estourou também. E tinha um carro vindo na minha direção. E pra não bater nele, eu joguei a bicicleta pro lado. E acabei indo direto de queixo no chão. Que abriu meu queixo. E meu pai teve que me levar pro hospital. E eu levei ponto no queixo. Teve outra vez que eu tava andando na... Meu pai do céu. O Laz, eu acho que é o nome dele, deixa eu ver aqui. O Laz, o Laz. O Laz, né, foi lá, não, eu acho que o nome dele é Nicolas, eu não sei, mas é Laz, o nome dele. Vou chamar ele de Laz. Aí foi lá, bateu, quebrou o queixo. Foi a culpa do pai dele, porque ele quis escolher o exato momento que o carro tá vindo. Não, eu imaginei que o carro estava vindo. E o menino jogou a bicicleta pra lá, a bicicleta foi pra cá, e o menino caiu aqui e ele foi atropelado, pensei. Mano, mas se fosse isso, mano... Ai, me deu até uma dor aqui. Pracinha de bike com os meus amigos, e meu amigo tinha me chamado pra falar alguma coisa comigo. Então eu pensei, vou pedalar muito rápido, e quando eu estiver chegando perto dele, eu vou frear a bike. E vai ser muito incrível. Então eu fiz isso. Eu comecei a pedalar muito rápido, e quando eu tava chegando perto dele, eu apertei o freio. Só que eu apertei o freio da frente em vez do freio de trás. Isso fez a bike jogar a roda de trás pra cima, e eu caí de cara no chão de novo. Enfim, sempre que vocês forem andar de bike, sempre chequem os freios de vocês. Quando eu era muito pequeno, eu gostava muito de um seriado da Disney chamado de Zeke e Luther, que era sobre dois caras que ficavam fazendo manobras de skate. Não tinha nada demais, era só uma série comum da Disney. Mas eu era viciado em assistir isso. Até quando os atores principais participavam em outras séries que eu gostava, eu ficava louco na frente da TV. E eu gostava tanto, mas tanto dessa série, que por causa disso eu sempre quis ser skatista. Eu falava: caramba, quando eu crescer eu vou ser o melhor skatista do mundo. Spoiler, eu não sei andar de skate até hoje. Mas depois de encher tanto o saco do meu pai, ele comprou um skate pra mim no meu aniversário. E eu fui na pracinha andar com ele, só que tipo, eu não sei se vocês sabem, mas é muito difícil andar de skate. Quer dizer, ficar em cima dele parado e andar com ele até que é fácil. Só que fazer as manobras que eu assistia no seriado era impossível pra mim. É algo que requer muito tempo pra aprender. Até as mais fáceis, entre aspas, eu não conseguia fazer. Mas era óbvio, era a minha primeira vez com skate e eu era uma criança
muito burra ainda. Então eu comecei a andar no skate sentado, como se ele fosse um carrinho. Só que como vocês puderam ver nesse vídeo, eu sou um pouco viciado em descer morro. Eu não sei o que tem de errado comigo. Então eu sentei no skate e comecei a descer o morro sentado. E eu fiquei fazendo isso várias vezes. Na minha cabeça isso não tinha perigo nenhum. Até porque eu tava usando sapato e sempre que eu quisesse parar o skate, era só colocar meu pé no chão que o skate parava. A única coisa ruim era que gastava a sola do meu sapato toda. Mas isso aí já não era problema meu, era problema do meu pai que ia comprar outro. Até que depois de um tempo, minha mãe me chamou pra gente ir embora pra casa. E eu falei, peraí mãe, eu vou descer só mais uma vez, só mais uma vez. E essa foi uma das piores escolhas que eu já fiz na minha vida. Quando eu sentei no skate pra descer o morro, eu acabei sentando um pouco pra trás demais. E aí eu fui descer o morro. E quando eu já tava descendo, numa velocidade consideravelmente rápida, o peso do meu corpo fez a parte de cima do skate subir. E eu desci o morro inteiro, arrastando as costas no asfalto. Ai, dói só de lembrar. Quando eu consegui parar o skate, que foi quando eu cheguei no final da rua, eu obviamente não conseguia ver minhas costas, mas tinha saído um pedaço de pele, e aquilo tava ardendo muito. E eu fiquei igual um peixe se debatendo no chão. Parecia que tinham me dado uma cintada de metal quente nas costas. E aí eu fui andando todo torto até minha mãe chorando. Mas eu vou dizer que o pior foi a hora de tomar banho. Eu não queria tomar banho aquele dia, porque eu sabia que quando a água cair, ia arder muito. Já dói quando tu rala o joelho e molha no banho. Agora imagina molhar um pedação das costas. Vai doer muito. Vai tomar banho, Gabriel. Oh, mãe, eu não quero tomar banho não, vai arder. Tá, você vai tomar banho sim. O peso do meu corpo fez a parte de cima do skate subir. E eu desci o morro inteiro arrastando as costas nos... E eu desci o morro inteiro arrastando as costas no asfalto. E eu desci o morro inteiro arrastando as costas no asfalto. Difícil. Por que é tão difícil falar isso? Asfalto. Você já baixou o aplicativo da Temu? Se ainda não, está na hora de fazer o download. Se você clicar nesse vídeo e baixar o aplicativo, a Temu vai... Né, gente? Então, esse foi o vídeo de... Mentira. Não foi não, eu vou assistir mais um. Só para o vídeo ficar um pouquinho mais longo, tá? Bom, hoje nós vamos... Calma aí, gente, calma aí. Ô, gente, esse vídeo aqui... Esse vídeo... Eu achei... Eu também tenho a mesma coisa, mas eu antigamente... Mas agora, hoje em dia, eu não tenho tanto medo. Teve uma parte da minha vida que eu sempre me dei bem com insetos. E quando eu digo insetos, é uma parcela bem minúscula deles. Tipo formiga, mosquitos, aranhas que pulam, lagartixas, borboletas. Esses não me assustavam de jeito nenhum. E sempre que tinha um deles perto de mim, eu até tentava brincar com eles. Só que tem alguns insetos que eu não gosto de chegar perto nem que me paguem. Normalmente, quem tem medo de insetos são mulheres. E elas têm medo dos insetos mais inofensivos possíveis. A minha irmãzinha sempre diz que quer ser bióloga. Mas se uma formiga sobe em cima dela, ela tem um treco de tanto medo. Eu lembro que as meninas da minha escola tinham medo de borboletas. Mas tinha uma menina em específico que até eu tinha medo dela. Eu não lembro o nome do negócio que ela fazia, mas ela ficava pegando insetos mortos e fazia meio que um museu com o corpo de cada um. Era um negócio até meio sombrio, se você parar pra pensar. Mas eu acho que era pra estudos. E uma vez tinha um besouro gigante morto no chão. E ela falou, ah, que bom, mais um pra me levar pra casa. E ela pegou ele e colocou dentro de uma sacola e foi mostrando pra todo mundo. Vai, encosta nele. E eu lembro que eu encostei com tanto nojo naquele bicho que ela provavelmente duvidou da minha sexualidade. Tu é gay, mano? Mas um dos motivos de eu ter nojo de certos insetos foi por causa de algo que aconteceu quando eu era criança. Sempre quando eram umas 8 horas da manhã, as baratas da minha rua começavam a sair dos bueiros por algum motivo. E a rua ficava cheia de baratas. E nessa hora, era a hora que eu tava chegando da igreja com meu pai. E o meu pai tinha a mania de ficar chutando as baratas pra longe e a gente ficava rindo delas. Então, por influência do meu pai, eu comecei a chutar as baratas também. Só que tinha um problema. O meu pai tava usando sapato e eu tava usando uma sandália do Ben 10 e a sandália ela é aberta na frente. E o óbvio aconteceu. Eu fui dar uma bicuda na barata. Saúde. Ai, espirrei aqui, gente, desculpa. Só que em vez dela sair voando, ela ficou presa nos meus dedos.
E eu saí pulando igual um saci cracudo, velho. Comecei a balançar a perna, só que ela não saía de jeito nenhum. E o pior é que eu conseguia sentir ela se debatendo entre meus dedos. Até que finalmente ela saiu voando. E eu fiquei em choque naquele dia. O pior era que meu pai ficou rindo de mim. Nem pra me ajudar ele serviu. E eu fiquei pensando o dia todo sobre esse evento com a barata. E eu comecei a ficar paranoico, pensando que ia sair alguma barata de algum lugar pra me atacar de novo. Quando chegou a hora de dormir, eu dormi bem rápido. Porque eu tomava leitinho quentinho na mamadeira. Um fato engraçado era que eu tomava leite enquanto jogava GTA San Andreas no PS2. Ai. Mas enfim, eu dormi rápido e acabei sonhando. No sonho eu tava dentro de casa e eu ouvi alguém me chamando no quintal. E eu abri a porta e fui pra fora e não tinha ninguém lá. Eu fiquei sem entender nada, até que eu olho pra baixo e tinha uma barata no chão. E eu fiquei cagado de medo. Ferrou, essa barata vai me matar. E ela pulou no meu peito e foi tão forte que ela conseguiu me derrubar no chão. A barata tinha super força. E eu tentei mover meu corpo, mas eu não tava conseguindo. E quando eu olhei pra barata, ela tava literalmente comendo meu coração. E depois disso eu acordei. Tá bom, provavelmente... Gente, sabe a barata? Então, era esse inseto que eu tinha medo. Era esse inseto que eu tinha medo. Não, eu tenho medo porque é a aparência dela. Não o jeito dela, é a aparência. O pai fica com medo. Foi uma longa história. Eu era um bebê, estava em um berço. Aí a minha mãe comprou. Sabe aquele pacote lá que vem um monte de inseto para Halloween? Então, ela comprou uma aranha. E aí ela me mostrou, eu fiquei com medo. E aí um dia a gente foi pro parquinho, aí a gente acabou achando uma barata. Porque o chão de lá era todo de terra. E tinha voeiro. Aí tinha uma barata lá, né? Aí eu imaginei que era uma aranha. E aí, como eu pensei que era uma aranha, eu saí correndo. Mas era uma barata. Aí até hoje não. Eu parei de ter medo. Eu fui lá, né? Eu parei de ter medo com uns 10 anos. Eu era muito medroso, hein? Medo de barata. A minha mãe tinha nojo. Mas eu tinha medo. E aí eu falei, barata não faz nada pra mim, então... tu tá pensando, nossa, Laís, você se traumatizou com uma coisinha boba dessa? Mas olhe bem, eu era criança, eu devia ter uns 7 anos. E isso era assustador pra uma criança. Tu já viu uma barata de perto? Essa desgraça parece um alienígena. O mais doido é que esse medo de barata me persegue até hoje. Eu achava que eu tinha era nojo de barata. Mas não é, cara. É medo. Eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de uma barata pular em mim, entrar dentro do meu ouvido e colocar ovinhos lá dentro e os bebezinhos dela comerem meu cérebro. E tá, eu sei que isso é impossível de acontecer. Mas ela ainda assim pode entrar no meu ouvido. Quando entra barata aqui em casa, eu tenho que matar, obviamente. E às vezes eu não consigo matar ela, porque eu não consigo chegar muito perto. Parece que se eu chegar perto dela, ela vai pular em mim e sei lá, cara, vai morder e arrancar meu pescoço fora. Mas eu sempre consigo matar 99% das vezes. Eu só fico um pouco chola depois. Mas tem algo que é impossível pra mim. Quando a barata tem asa. Eu não sei o que Deus pensou na hora de criar essa raça. Por que ele pensou que seria uma boa ideia dar asa pra um bicho asqueroso desse? Bicho nojento, desgramado. Tu errou nisso, Deus. Se eu tô armado e vem uma barata voadora na minha direção, eu prefiro atirar na minha cabeça. Não, peraí, aí já é demais. Mas pelo menos eu sei que eu morreria instantaneamente. Eu não vou sofrer com ela comendo meu coração. Gostoso. Um outro bicho que eu odeio, mas eu não tenho medo porque é muito fácil counterar ele, é a lacraia. Tipo, a barata pode pular, pode voar. A lacraia não. A lacraia só rasteja. Então é só pisar em cima dela e pronto. O único jeito de você ser atacado por uma lacraia é se você estiver muito distraído. Porque elas são tão lentas que até chegar em mim eu já vou estar do outro lado do planeta. Um dia de madrugada eu resolvi dormir porque eu fiquei metade da madrugada. Ai, gente, espera aí, calma aí. Gente, voltei aqui. Jogando joguinhos online. Então eu me atirei na cama. Gente, eu parei o vídeo porque tinha um mosquito muito chato atrapalhando o vídeo. Aí eu quis pausar o vídeo para matar ela. E eu matei com esse chinelo aqui. Né, da Lacoste.
para continuar no vídeo, porque isso que eu tô falando não é nada a ver com o vídeo, então bora. E me cobri com a coberta. Até que uma hora eu sinto uma coisinha se mexendo em cima de mim. Então eu levanto assustado e olho a cama inteira. E acabo não achando nada. Deve ter sido a minha imaginação. Então eu deito na cama de novo. Depois de alguns minutos, eu sinto uma cobrinha andando na minha barriga. Quando eu tiro a coberta, era uma lacraia. Eu dei um pulão da cama que até os pórtacos ficariam impressionados se visse. Mas eu fiquei tão em choque que eu não consegui nem matar a lacraia. Eu fui chamar minha mãe pra matar. E depois que a minha mãe matou, eu fiquei com medo de deitar na cama de novo. Vai que tem mais, eu não sei. Uma vez eu tava jogando Minecraft no computador, quando simplesmente cai algo na minha cama. Quando eu olho pro lado, tinha uma barata na minha cama, me olhando. E ela ainda teve a audácia de pular em cima de mim e subir até a minha boca. E naquela hora eu virei um ginasta profissional de tanto movimento diferente que eu fiz pra tentar tirar ela de cima de mim. Eu só sei que eu dei um tapa nela que ela saiu voando. E eu chamei meu pai pra matar ela. No final eu fiquei passando álcool em gel na minha boca, porque ela tinha andado na minha boca. Safada. Se as baratas soubessem da força que elas têm, ferrou. Imagina se elas acordam um dia e falam: Vamos dominar o planeta. Ah é? Tá bom. Ai, ai. Se elas dominassem o mundo, será que teria algum lugar que a barata não sobreviveria? Tipo o Ártico. Eu acho que se elas fossem pro Ártico, elas morreriam congeladas. Então eu iria morar lá. O problema é que no Ártico tem ursos polares. Mas entre uma barata voadora e um urso polar, eu prefiro o urso polar. A barata vai me dar susto até me infartar. O urso polar não. O urso polar só vai me dar uma patada, me partir no meio, e é isso. Obrigado, urso polar. Eu não quero viver num mundo dominado por baratas. Mas uma coisa engraçada é que dizem que baratas sobrevivem a bombas atômicas. Na verdade, isso não é engraçado, eu não sei por que eu falei isso. Imagina se tem uma terceira guerra mundial e todos os países se atacam com bombas atômicas, matando toda a vida na Terra, menos as baratas. Por que Deus fez elas imunes a bombas atômicas, mas são facilmente soladas por chinelos? Eu não sei, mas isso até que é engraçado. É tipo se os seres humanos fossem imunes a tiros de bazuca, mas ao mesmo tempo poderiam ser facilmente mortos por cortes de folha de papel. Mas na verdade esse negócio de que baratas serem imunes a bombas atômicas é meio bobo. É óbvio que se você tacasse uma bomba atômica em uma barata, ela iria morrer. Não iria sobrar nada dela. Mas provavelmente ia ter algum ovo dela escondido que sobreviveria à explosão. Então a espécie dela não seria extinta por isso. Então de certa forma uma bomba atômica perde um X1 contra todas as baratas do mundo. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, desse maravilhoso like, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Tchau, tchau.